que eu assim, irmãos, refletindo bastante na vida dele, porque é uma mensagem de muito amor para nós. Não existe ninguém mais fiel do que o nosso Deus. Tu és fiel, Senhor.
número 7. Todos juntos, irmãos, em gratidão no coração, vamos cantar a Deus. Bom dia, felicidade a todos os irmãos, visita aqui presente com a gente. Neste momento, é o momento que vamos falar com Deus. Convido todo aquele que pudesse ajoelhar para falar com Deus. Santo Deus, amado Pai, queremos agradecer ao Senhor primeiramente pela vida, pela saúde e por esse privilégio que o Senhor concede a cada um de nós. Estamos aqui na Tua Santa Casa de Oração, ó Pai. Oramos também pelos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando também através desse meio de comunicação que o Senhor também bondosamente nos ajuda e tem chegado nos nossos lares, que essas pessoas também possam ser abençoadas nesta manhã. Por favor, Senhor, queremos também rogar que o Senhor aceite aqui o nosso coração, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Venhamos trazer aqui também o nosso louvor perante o Teu altar e pedir que humildemente o Senhor os aceite, ó Pai. Pedimos também ao bom Pai, se há algum pecado, alguma coisa que tenha atrapalhado o nosso relacionamento, nesta manhã a gente clama ao Senhor, que o Senhor arranque de nós isso e nos ajude a restabelecer uma comunhão maior e melhor contigo, ó Pai. Rogamos ao bom Pai também para que essa mensagem que o Senhor vem trazer através do nosso querido Guilherme, que a mensagem que o Senhor já preparou no coração dele, prepare também nos nossos corações, ó Pai, e que possamos ouvir essa mensagem, colocar em prática primeiramente em nossas vidas e levar para os nossos queridos familiares, amigos, vizinhos também, e que todos nós possamos nos preparar para Teu breve retorno aqui nessa terra, para nos levar para viver eternamente contigo. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos conceda um sábado feliz na Tua presença. São bênçãos que nós te pedimos, desde já agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ouve-nos, Senhor.
Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos aqueles que ainda não cumprimentei. Deus possa nos abençoar nessa manhã de sábado, que possamos aprender aquilo que Deus tem para nós essa manhã. É motivo de muita alegria estar de volta a São Paulo, passar essas férias aqui com a família. É sempre bom a gente poder encontrar os amigos, rever os irmãos. Eu já estou indo para o último ano da faculdade, então para nós já está sendo um alívio muito bom, porque viajar sempre é complicado, né? Ainda mais as partidas, né? Sempre são ruins, mas por detrás disso tem um propósito. É a realização de um sonho. Então, se Deus quiser, no final do ano que vem, do ano de 2021, eu estarei informando, e se Deus quiser, já começar o ano de 2022, já trabalhando na obra do Senhor. Eu peço que vocês orem em favor de mim. Nós, ali da Fátima, nós fizemos uma mudança com o nosso evangelismo. Como nós sabemos, todo terceirista do segundo semestre do ano, que está fazendo o terceiro ano, ele vai para o evangelismo. É um estágio principal ali da faculdade. Mas por conta da pandemia, a administração ali da União Leste Brasileira, também junto com as associações, optaram de nós fazermos as matérias que nós iríamos fazer no primeiro semestre do quarto ano, faríamos agora, nesse segundo semestre. Então, tivemos aulas online, mas foi uma bênção muito grande estar ali estudando. Também estive trabalhando também ali com os meninos ali do residencial onde eu moro. Então foi um semestre muito abençoado e graças a Deus ocorreu tudo certo. A nossa faculdade ali não teve nenhuma contaminação por conta desse Covid, mas nós temos informações de instituições nossas, principalmente lá em Brasília, no colégio IABC, teve casos de contaminação. Os alunos tiveram que ficar todos em quarentena. Então, mas graças a Deus, não sei se aqui no NASP teve, mas eu acho que não, na FAGED e também nas outras instituições não teve nenhuma contaminação. Então, que Deus seja louvado pela vida de cada um de nós que está aqui nessa manhã. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de 2ª Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 3. Essa mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã foi um trabalho que eu fiz na matéria de Epístolas Gerais, como o nosso querido professor ali chama, mas na grade mesmo, Epístolas Universais. Então, é um texto que eu fiz o trabalho, e eu convido a você para estudar junto comigo aquilo que a gente pode aprender durante esses minutos que a gente tem aqui. 2ª Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 3 ao 5. Mas antes disso, eu convido a você mais uma vez a curvar sua fronte para falarmos com Deus. Pai querido, a sua palavra já está aberta, que o Senhor possa abençoar todos nós, que possamos ouvir e pôr em prática aquilo que nós vamos escutar, que o Senhor possa falar através de mim. Isso te peço, Pai, em nome de Jesus. A partir do verso 3, do capítulo 3 do Apóstolo, 2ª Epístola do Apóstolo Pedro, nos fala o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. A palavra importante aqui que eu grifei na Bíblia, eu creio que também vocês podem concordar ou não, é a seguinte palavra: virão escarnecedores. O que essa palavra quer dizer?
virão zombadores. Virão pessoas que irão zombar de nós por estarmos pregando a palavra de Deus, estarmos pregando sobre a volta de Jesus. E o texto discorre com a seguinte coisa: com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E o texto continua dizendo, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A gente vê que nos tempos onde nós estamos vivendo, nós estamos percebendo que as pessoas elas estão mais fechadas em ouvir a palavra de Deus, em ouvir sobre a esperança da volta de Jesus, em ouvir sobre que Jesus está perto para voltar. As pessoas elas estão mais preocupadas com o que elas estão construindo e não estão preocupadas com a sua salvação. E o interessante e triste, na verdade, é perceber que pessoas que já sentaram nesses bancos onde nós estamos sentados e da nossa própria família irão zombar de nós por causa da nossa fé, por causa daquilo que nós cremos, por causa daquilo que está dentro do nosso coração. Essas pessoas não vão acreditar de que Jesus está voltando. Mas a própria palavra de Deus nos fala que os sinais já estão se cumprindo. Jesus está às portas de voltar. Mas as pessoas não acreditam. Dizem que nós estamos loucos, dizem que nós não estamos bêbados, dizem que nós não estamos bem com a cabeça, estamos esquecidos, doidos e mais. Mas a gente pode perceber que alguns anos atrás, bem lá no passado, existiu um camarada em que teve essa mesma questão. O nome dele é Noé. Você conhece bem a história? Eu quero ler com você o que está relatado lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 1, que vem nos falando o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E o verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e nisso lhe pesou o coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque se arrependam de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu acho muito forte o que diz o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem seria multiplicada na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. E o verso 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. A que ponto que a humanidade chegou para Deus falar isso? É interessante a gente notar no verso que a gente leu, a gente vê exatamente o que Noé estava passando e o que hoje nós estamos passando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E Deus ainda disse: eu vou destruir o homem. Eu vou acabar com a raça humana, com os animais, com tudo. Mas aí Deus lembrou de Noé. Deus viu que Noé era um homem íntegro e reto.
temente a Ele. Noé era um homem que andava junto com Deus, um homem temente a Deus, um homem que não fazia maldade com ninguém. Como as pessoas que viviam no tempo de Noé, as pessoas, elas se multiplicavam as suas maldades. Mas Noé não. Noé era um homem que era temente a Deus, um homem que se preocupava com a salvação da sua família, um homem que era um homem que jejuava, orava por causa da sua família e também pelos seus amigos e parentes. Mas então Deus foi chamado a Noé. Disse: Noé, eu quero que você construa um barco, porque eu vou destruir o mundo através de água. Vai chover, vai ser um dilúvio. Então Deus disse para Noé: eu quero que você pregue para as pessoas, eu quero que você fale isso para as pessoas, que o mundo vai ser destruído com água. Imagine só um lugar onde mal chovia, não caía a gota de água, fazia anos, e Deus não fala para Noé: eu vou destruir esse lugar com água. E Noé então vai pregar para as pessoas. Imagine só um Noé, um senhorzinho, calvo, vamos dizer assim, curvadinho, pregando, falando para as pessoas que o mundo iria ser destruído, que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados, que tinham que entrar na arca, porque não vai sobrar mais nada. E o interessante é a gente ver na história em que Deus também se preocupou com os animais. Olha, eu quero que você construa uma ala para os animais, grandes, pequenos e médios, porque eles também vão entrar na arca, de 2 em 2, um casal. E Noé então começou primeiro Noé duvidou disso, mas Deus fez com que ele acreditasse. E Noé então começou a trabalhar. E mais, ele e seus filhos começaram também a pregar, a falar para as outras pessoas. E as pessoas zombando da crença, da confiança que Noé tinha em Deus. Mas o interessante é que, como nós vimos na história, como nós vimos aqui, no verso 3, e diz: então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O homem está pensando mais naquilo que contém a ele, que convém a ele, e não pensa em o que eu estou pensando, o que eu estou agindo. Mas então Noé recebe esse chamado, recebe essa missão. Mas se a gente for voltar a mais atrás ainda na criação, Deus tinha um propósito magnífico para o homem, que ele fosse a sua imagem e a sua semelhança. Deus queria que o homem fosse igual a ele, antes do pecado entrar. Eu quero ler com você, volta alguns capítulos anteriores, no capítulo 1, no verso 26 e 27, nos fala o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você viu que nesse verso repete 3 vezes um verbo: criou, cria. E se a gente for para o capítulo 1, verso 1, nos fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse verbo se repete também aqui nesse verso que nós temos. Na língua hebraica, esse verbo criar é bará. Como nós vimos aqui, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, céus e terra. Esse verbo se repete em algumas vezes no Antigo Testamento. Como nós vemos a história ali de Davi, onde Davi clama a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um coração inabalável. Esse verbo criar é um verbo onde Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, um coração, uma nova criatura.
Mas, nesse contexto que nós estamos vendo, Deus queria que o homem fosse igual a Ele. Uma pessoa de amor, uma pessoa que transmitisse carinho e afeto às outras pessoas. É por isso que Deus criou o homem, para ser como Ele. E quando Deus chegou para Adão e Eva e disse: olha, vocês não podem comer de tal árvore, porque se você comer, vocês vão morrer. Mas então, Adão e Eva, desobedecendo a ordem de Deus, comem do fruto proibido. E então, tudo aquilo que Deus tinha planejado, criado, veio ao chão. Porque Deus queria que o homem fosse perfeito, sem nada, zero de defeito, sem pecado, fosse igual a Ele. Mas por causa do pecado, mas por causa de tudo aquilo de ruim que o mundo nos proporciona, Deus precisava de alguma coisa para que o mundo não fosse perdido. E aí está o verso que nós conhecemos, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus pensou na raça humana, Deus pensou no homem, Deus pensou na mulher, Deus pensou na sua criação. Mas em nenhum momento, o homem e a mulher pensou nas consequências. E até hoje, nos nossos dias, nós sofremos essa consequência. O pecado reina nesse mundo. E eu e você temos em nossas mãos a oportunidade de pregar para as outras pessoas sobre a volta de Jesus. Não só, é claro que com essa pandemia que nós estamos passando, a gente tem que ter uma certa um certo cuidado. Mas que a gente não deixe que isso nos desanime. Não nos deixa acomodados com as coisas. Às vezes nós pensamos, não, nós temos a nossa rede de comunicação, que é a do Novo Tempo, nós temos o nosso WhatsApp, a gente pode pregar através do WhatsApp, podemos pregar, mas não sempre. É claro que nós temos que tomar cuidado, mas nós temos que também transmitir isso que nós confiamos, nós cremos, e de que isso tudo vai acabar. Nós estamos orando para que a vacina chegue logo, mas nós estamos orando ainda mais para que Jesus retorne a esse mundo. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pregar, nós temos que transmitir isso para as outras pessoas. Eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Como eu já até citei no estudo da lição, essa pandemia, ela é bênção ou é maldição? O que vocês acham? Essa pandemia está sendo uma bênção ou está sendo uma maldição? Eu posso dizer que ela está sendo para os dois lados. Bênção e maldição. Maldição. Muitas pessoas perderam seus empregos. Muitas pessoas não estão tendo como pagar as suas contas, comprar alimentos e outras coisas. Por motivos de saúde, por motivos que elas não podem sair de casa. As pessoas, elas têm medo dessa pandemia, têm medo desse vírus, mas eu vejo um lado positivo disso tudo. Quando nós estamos em nossas casas, nós estamos mais ligados em Deus. Nós estamos mais lendo a palavra de Deus. Nós estamos mais orando para que essa vacina chegue logo. Nós estamos orando para que isso tudo acabasse. Nós estávamos orando para que Jesus volte logo. Isso fez com que a nossa fé crescesse ainda mais. Mas infelizmente é muito triste a gente ver que pessoas, elas
elas se acomodaram com as redes de comunicação, com cultos online, com pregações online. Quando a igreja pôde ser aberta, aquelas pessoas que podiam vir na igreja, não vêm mais, não estão vindo mais. Isso faz com que a nossa fé diminua cada vez mais. Não faz com que a nossa fé cresça. Jesus está preocupado. Jesus está muito preocupado com a minha e com a sua salvação. Deus quer que todos nós sejamos salvos. É isso que Ele quer. Que todos nós sejamos salvos. Mas, infelizmente, nem todos serão salvos. Mas para que isso não aconteça na minha vida e na sua vida, nós temos que nos consagrar a Deus diariamente. Eu, uma vez, assistindo o sermão de um professor nosso lá do seminário, e hoje ele foi nosso diretor, hoje ele está indo para o colégio do IAP, lá do IAP, ser o diretor lá do seminário. E ele falou que o pai dele, quando o pai dele morreu, ele viu que foi bênção e foi maldição. Maldição que ele perdeu o seu pai, perdeu a sua referência como pai, como pastor, como amigo. Mas ele viu que foi uma bênção, porque a sua irmã estava afastada dos caminhos de Deus. Hoje ela está voltando para a casa do pai. Então isso faz com que as pessoas entendam que nós precisamos estar ligados diariamente com Deus. No estudo da lição, no estudo da Bíblia, na oração, joelhos dobrados. Mas isso, às vezes, nos deixa muito acomodados com essas coisas e preocupados também. Como lá, eu leio com vocês esse último texto dessa manhã. Está lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 37, eu até citei aqui durante o estudo da lição. Ela nos fala o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. O ser humano, infelizmente, por causa do pecado, ele está mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. É muito triste a gente ver pessoas. Não é feio, não é triste a gente pensar no futuro, pensar em estar conquistando nossas coisas. Isso não é feio. Mas o feio é que a gente coloca essas coisas em primeiro lugar no lugar de Deus. Isso Deus não aceita. Isso Deus não quer. Ele ajuda a gente a conquistar nossas coisas, Ele nos dá trabalho, Ele nos dá saúde, mas às vezes nós colocamos esses tesouros terrestres no lugar do tesouro celeste. Vai chegar o momento em que Deus Pai, vai chegar para o Deus Filho e falar: olha, vai buscar aqueles por quem você morreu na cruz do Calvário. Vai buscar aqueles que estão ansiosamente para você voltar. Vai buscar aqueles que estão com saudades dos ouvintes queridos. Então Deus vai se levantar. Reis e rainhas vão se curvar perante Deus, porque vão reconhecer que Ele é o Deus, que Ele é o Rei do Universo. A gente sabe da história daquele soldado que perfurou uma das costelas de Jesus e ele pôde entender de que realmente aquele homem era inocente, mas por amor a mim e a você, ele morreu naquela cruz do Calvário. Para que nós não passemos por aquele sacrifício, para que nós não passemos pelas coisas que o pecado vem nos trazendo, ele morreu, ele se entregou na cruz do Calvário. E eu finalizo citando um texto que nós conhecemos muito bem, que está em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, onde que a tristeza e a maldade não vão mais reinar, não vão mais estar presentes em nossas vidas, porque Deus vai enxugar dos seus olhos, a última lágrima.
onde não vai mais haver mais separação, não vai haver mais morte, não vai haver mais nada. Porque o amor, a paz, vai reinar eternamente. Deus queria que o ser humano fosse igual a Ele. Deus queria que eu e você sejamos igual a Ele. Mas por causa do pecado, nós somos egoístas. Mas Deus quer de mim e de você pessoas como Jó, como Abraão, como José, como outros apóstolos, como outros pioneiros, como os pais da fé. Imagine só se em 1844 Guilherme Miller e Ellen White e outros pioneiros tivessem desistido de aguardar a volta de Jesus. Depois daquele desapontamento, dia 22 de outubro, se eles não tivessem a esperança, a fé de que eles tiveram, nós não estaremos aqui hoje anunciando a breve volta de Jesus. O apelo que eu faço para você nessa manhã de sábado, que nós possamos refletir na nossa caminhada cristã. Eu vou cantar uma música, e enquanto eu estiver cantando, eu queria que você meditasse nessa letra. E meditasse também como é que está a sua vida com Deus. Se hoje a morte vier até você, como é que você vai estar? Como é que vai ser quando Jesus voltar? Você vai estar salvo? Você vai estar perdido? Isso eu digo por mim também, irmãos. Eu digo isso por mim também. Deus possa abençoar a sua vida, e Deus possa cuidar de você e da sua família, e juntos possamos estar no céu com Cristo eternamente. Quando Deus se levantar, toda a terra verá sua luz, vendo em glória resgatar todo aquele que aceitar Jesus. Com força e majestade, reflete ao mundo seu poder, e os que viveram na verdade irão à vida receber. Todos os homens, fracos ou fortes, simples ou nobres,
Convido você a ficar em pé para juntos orarmos e nos consagrarmos ao nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por nós termos essa esperança viva em nosso coração. Continue, Pai, acendendo cada vez mais essa chama da verdade, essa chama da esperança que a cada manhã, cada despertar, cada anoitecer, ela vibra no nosso ser, porque nós aguardamos a sua breve volta. Amém. Cuide dessa igreja, cuide da sua liderança, do seu pastor, e que todos juntos possamos estar nos preparando para a sua breve volta. Amém. Cuide de cada um de nós, possamos ter um final de ano feliz, com cuidados ao teu lado. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.